mesmo, a gente sabe disso, né? E não adianta a idade que você tiver, porque ela ainda vai falar, me respeite que eu sou sua mãe, né? E aí então, aí às vezes a gente infelizmente escorrega e fala um negócio, né? E aí, observa bem, isso é desafio, você se controlar a língua. Às vezes a pessoa chega, provoca, aí você fala, né? Ah, não sabe, fulano de tal falou isso de você. Às vezes fulano nem falou, mas o outro acha que falou e te contou. E aí você faz o quê? Mas ele também. Às vezes a pessoa não falou. E aí o que trouxe leva. Tudo por quê? Porque você não se conteve. Entende? Observe como é que toma conta da própria vida. É muito mais difícil do que tomar conta da vida dos outros. E o que eu observei? À medida que eu tomo conta da minha vida, eu não tenho tempo para tomar conta da sua. Porque é tanta coisa para consertar na minha vida. É muita coisa. Eu preciso dar bons exemplos para o meu filho, eu preciso visitar as pessoas da minha igreja, eu preciso tomar conta do meu dinheiro, eu preciso fazer a manutenção do carro. Outro dia eu estou passando, né, em frente a uma drogaria, e aí aqueles camaradas que fazem propaganda, né, aí olhou para mim e falou assim, aqui vende Mag 3, você precisa fazer a barba. Aí eu olhei assim, ri e segui. Né? Então, por exemplo, outro dia eu chego à minha igreja, aí uma irmã falou assim, passou um Celta preto aqui, eu pensei que era o carro do pastor, mas eu descobri que não era, o carro estava limpinho, né? Então, eu não sei se dá para perceber, observa bem, eu tenho a manutenção do carro, eu preciso cuidar de mim, escovar meu sapato, né? Eu preciso cortar meu cabelo, me barbear, tomar conta do meu filho, botar ele para dormir, ler, estudar para pregar, orar. Não dá, irmão, para tomar conta da sua vida. Não dá, né? Então, assim, se eu fizer isso, gente, eu já melhorei a igreja. Se eu tomar conta da minha vida, eu já melhorei a igreja. Porque eu vou lembrar, menti aqui, falei mal do outro, fiquei com inveja, né? Fiquei assim, fiquei assado. Opa, peraí, tá aumentando o meu percentual de gordura, eu tô assim, eu tô assado, eu não tô indo ao médico como deveria, né? Já tem mais de 6 meses que eu não vou no médico tal, o que está acontecendo? E aí você começa, eu tô meio irritado, eu tô mais irritadiço, eu tô menos paciente com a minha esposa e tal. Olha quanta coisa eu tenho para fazer e que às vezes eu não faço, porque eu tô tomando conta da sua vida. Entende? Então, dadas essas, eu fiz todo esse, eu ia falar para ele, pastor, mas a gente lembrei do terapêutica de sangue, depois ele conta para vocês. Então, eu introito também não, então, peraí, eu por exemplo, fiz, né, essa preliminar, né, a gente deu essa panorâmica em relação às lições, falando dos motivos de tê-las escrito, de ter escrito, e também para a gente observar que assim, não dá para ir direto para o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é resultado da caminhada, é resultado. O fruto do Espírito não é uma coisa que a gente faz, agora eu vou ser alegre, agora eu vou ser paciente. Não. Ser paciente e ser alegre é resultado de uma caminhada. É que nem você ter um bom condicionamento cardiorrespiratório, é resultado de você fazer caminhada, de você correr e assim por diante. Se você não caminha, naquela corrida que você vai dar até o ônibus, já era. Os bofos vêm tudo para fora. Aí você às vezes vê alguém mais velho que você, mas que faz uma caminhada no quarteirão todo dia. E aí você percebe que se você, aquela pessoa, correr no ponto do ônibus, aquela pessoa consegue chegar lá sem ficar ofegante e você fica ofegante. Ou então, por exemplo, aquela pessoa, né, que tem mais idade que você, mas o raciocínio dela está afiado porque ela lê todo dia. E você só lê mensagens de WhatsApp que as pessoas escrevem errado e abreviado não é possível. Não é mesmo? Então, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, a vida no Espírito, ela é resultado. E aí, não tem como a gente fazer mágica na igreja. O pastor não tem como fazer esse milagre, o diácono não tem como fazer esse milagre, o professor da escola bíblica não tem como fazer esse milagre, a denominação não tem como fazer esse milagre. É você andando com Deus e sendo transformado à medida que vai caminhando com Ele.
Até porque todas as nossas mudanças são mediante relacionamento. Por que nossas mães tinham aquela preocupação de com quem você está andando? Não sei quantos aqui lembram, né? Quem se mistura com porcos, diga-me com quem andas, né? Porque a gente vai se acostumando com aquela conduta, com aquela realidade, né? A presidente dos diáconos de nossa igreja, irmã Neida Maria Pereira Braz de Abreu, ela tem o costume de dizer que crente relaxado faz discípulo relaxado. Às vezes o indivíduo chegou na igreja cheio de gás, mas ele colocou frente fria da igreja. Pronto. Aí você que é pastor olha dali da frente, é questão de tempo, Renato. Daqui a pouco ele está igualzinho. Porque ele admira aquela pessoa, ele respeita aquela pessoa, só que ele não sabe que aquela pessoa seria a última pessoa a ser referência para ela. Né? Então, o relacionamento com o Espírito é a mesma coisa. Você vai andando com Deus, vendo o testemunho de Jesus, o modo de Jesus lidar com as coisas e assim por diante. Eu lembro de, num dos meus ataques, né, de pelanca em relação à questão de ministério pastoral, estava muito chateado com algumas coisas que estavam acontecendo na minha igreja. E aí eu não lembro nem o versículo, não lembro o capítulo e não lembro qual o evangelho. Mas eu só lembro da frase, amou-os até o fim. Quando eu li aquilo, eu fiquei envergonhada, porque eu falei assim, eu quero liderá-los, mas nem sempre as ovelhas atendem o pastor. Né? Eu tive uma experiência interessante, a gente estava numa casa, e aí o irmão falou assim, vamos cantar aquele hino, sou feliz com Jesus? Sim, mas qual o número, hein? Acho que é 298. Aí eu abri e falei assim, é 398. Aí o meu irmão, não, é 298. Eu estou com o cantor aberto, entendeu? Mas assim, ao homem de Deus não convém contender. A tentação era tentar provar por A mais B. Mas não é. Espera. Aí um olhou, o outro olhou, aí né, foi ficando aquele clima assim, né, tal. E a vontade do eu era o quê? Mas eu avisei. Mas o que eu fiz? Quieto. Porque eu não estou aqui para mostrar para os meus irmãos que eu sou mais especial que eles. Eu estou aqui para ajudá-los a serem parecidos com Jesus. Aí, qual é o desafio? Eles são um bando de pecadores. E qual é o outro desafio? Eu também sou. E aí a presidente dos diáconos fala que eu ainda sou o pecador-chefe. Né? Então, diante de todo esse quadro, estou bem de presidente, viu? Aí, em relação a esse caso, né, é importante a gente observar que é nessa caminhada. E aí, nessa caminhada, aí sim, você pode amar os não amáveis, né? Aquele irmão que não foi batizado na água, foi batizado no limão, né? Você pode amar os não amáveis, você pode ter alegria nos momentos difíceis, você pode ter paz interior, você pode ter paciência no sofrimento, você pode ter bondade, né, no coração, fazer coisas boas com boas motivações, né? E você pode ser mais confiante e mais confiável, né? E é por exemplo, por isso, né, que nós nos deparamos com algo que deve estar na revista aí, né, que é o seguinte, é muito comum que os cristãos sejam chamados de crentes. Por quê? Porque os cristãos são vistos como aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que confiam e que por isso são firmes, são confiáveis. O crente crê, quem crê tem fé, quem tem fé é fiel. Mas o que é ser fiel? Hoje em dia a gente tem que se perguntar, porque todo mundo diz que, por exemplo, sem nenhuma crítica, obviamente, mas fazendo uma reflexão, a gente canta o quê? Tudo entregarei. Prefiro não comentar, quero fazer uso do meu direito constitucional de ficar calado. E aí, você consegue ou tenta ser fiel em tudo? Esse é o caso. Quando eu penso em fidelidade, eu penso quando eu estou no carro, né, e passa, né, uma senhora ou senhorita, né, com o corpo bem torneado. Se eu estou ao lado da Gisélia, eu olho para o horizonte.
E a Gisélia fala assim: você viu aquilo? O que é, Gisélia? Né? Por quê? Porque eu sei que a Gisélia já viu a ponta do cabelo rachado da moça, a Gisélia já viu a xuxinha, né, toda torta e desbotada, a Gisélia já viu o furo na calça legging, a Gisélia já viu a unha descascada do pé, e a Gisélia já me viu e viu para onde eu olhei. Então eu já sei que é assim. Então eu antes de tudo, horizonte. Agora, quando não é a Gisélia que está do meu lado e é só Jesus, é aí que eu preciso verificar até onde vai a minha fidelidade. Por quê? Porque Jesus é legal. Jesus, ele vai deixar eu pagar o preço das consequências, e dependendo do meu quebrantamento e arrependimento, ele ainda vai me ajudar a sair do sanhaço que eu entrei. Gisélia não é legal igual Jesus. A Gisélia até é legal, não é igual Jesus, né? Não. Entendeu? Então o que acontece? Com ela eu fico mais bonitinho do que com Jesus. Então qual é o teste real aqui? Que eu me esforce, me empenhe, mesmo sem a ameaça do perigo. Não estou dizendo que minha esposa é perigo, tá, gente? Mas mesmo sem a ameaça do perigo, para entender, eu preciso ser fiel. Porque é muito fácil você ser educado com o irmão brigão. A questão é você ser educado com o irmão que é gentil com você. É muito fácil você pagar o dinheiro emprestado do irmão que é brabo, é ruim, chega junto e tal. Difícil é pagar o irmão que fica assim: não, irmão, tudo bem, acontece, pá. Entende? Então, o nosso compromisso não tem a ver conosco e os outros. O nosso relacionamento sempre foi eu e Deus. Nunca foi eu e você. Então eu não vou ser grosseiro com você, eu não vou ser maldoso com você, eu não vou ser desrespeitoso com você. Não é por causa de quem você é por causa de quem Deus é. E aí nessa caminhada de amor entre eu e Deus, é que eu vou começar a frutificar algo na minha vida com você, com a minha família, com o meu patrão, com o meu empregado, com a minha igreja, com o rebanho, com o pastor, e assim vai. Agora, se não tiver esse eu e Deus, fulano não merece, Beltrano não merece, minha igreja não merece, meu pastor não merece, minha mulher não merece, meu filho não merece, ninguém merece. Agora, se eu pensar em Deus, ninguém merece, mas Deus merece. Então, que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus, né? E aí, os tópicos que a gente tem aqui, né, que você pode ser mais confiante e mais confiável, tornando-se mais confiável neste tempo de tanta desconfiança. E aí, por exemplo, nessa questão de se tornar mais confiável num tempo de tanta desconfiança, a gente pode observar o seguinte, né, de que a nossa lealdade, né, a Deus, ela vai fazer o que com a gente? Vai levar a gente à excelência. Eu quero fazer o melhor possível, porque Deus merece. E aí, né, buscando uma vida marcada pela fidelidade, né? Então, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1,12, ele reconhece a ajuda divina que recebeu do Senhor Jesus, mas deixa escapar que Deus viu nele alguém constante, alguém comprometido, alguém aliançado. Cantar, a gente canta. Pregar, a gente prega. A questão é como eu pelo menos entendo. A questão reside no fato de eu aproximar minhas palavras da minha conduta. Não sei vocês, mas para mim isso é difícil. É difícil. Porque como pastor eu preciso amar todo mundo. Mas como diz uma música antiga do Eliseu Gomes, eu passo raiva, muita raiva. Eu passo raiva com aquele irmãozinho. Entende? E aí, como é que a gente faz? A Bíblia diz que é para eu amar. Como é que vai ser? Aí nisso que eu tenho esse compromisso com o Senhor, isso vai me cobrar o seguinte: olha, Roberlan, tu me amas? Mas Senhor, tu me amas? Se me amas, entende? Essa é a questão.
Ah, mas quando eu trabalhava com o pastor Evanilson eu até gostava, mas agora o pastor Ambrósio, meu santo não bate com o santo dele, né? Tem uns crentes que falam isso, né? Aí nisso, o que acontece? A questão não é se bate ou não bate, a questão é o seguinte: eu vou prejudicar a obra de Deus, do Deus que me salvou, porque eu não vou com a cara do pastor Ambrósio. O pastor Ambrósio é problema de Deus. Deus vai conversar com ele sobre ele, e Deus vai conversar comigo sobre mim. Nunca foi entre eu e o pastor Ambrósio, sempre foi entre eu e Deus. Eu não posso, é que nem esse período agora, né, pós as eleições, né, que tem gente que parece que está torcendo para o Brasil ir para o buraco no próximo mandato. E aí eu ouvi uma frase que eu gostei e quero traduzir para a igreja, que é o seguinte: vamos pensar num síndico do prédio. Eu não gosto do síndico do prédio, mas por isso eu quero que o edifício onde eu moro, né, tá dando para entender? Não, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não, vamos somar, vamos lidar com as diferenças, né? E a gente vai caminhando junto. Até porque hoje você sai daqui porque todo mundo aqui é falso. Aí tu vai para outra igreja. Na outra igreja tu acha que o quê? Todo mundo é honesto? Entende? É aquele caso, aqui não tem amor, tá? Na outra todo mundo é amoroso. Gente é gente. Gente é gente. Jesus tinha 12, só 12. Um era traíra, só 12. O outro era impulsivo, dizia que ia, mas não ia, dizia que fazia, mas não fazia. O outro era um descrente. Jesus fala assim: eu vou lá ressuscitar Lázaro. Lá, já viu aqueles irmãos que tu tem uma ideia, né? Aí fala, lá, ele vai morrer e a gente ainda vai morrer junto com ele. Se Jesus não sabe o que faz, meu Deus do céu, mas muito cabeçudo nosso mestre. Tudo bem, ele é filho de Deus, mas é um filho de Deus que vou falar. O que acontece? Jesus está com essa gente, né? Tiago e João. Quando chegar lá naquele dia, no grande dia, me coloca ali de primeiro-ministro, me coloca ali, né? Tá entendendo? Assim, você verifica que, assim, essas são as pessoas. Aí eu pergunto: e a gente não quer ter traíra? A gente não quer ter um irmão exibido? A gente tá entendendo? A gente não quer ter um irmão, né, do contra. Ele está dormindo na hora da Assembleia. Quando ele abre o olho, qual é a votação? Comprou o relógio, sou contra. O que acontece? Aí, por exemplo, a gente não quer isso. A gente quer uma igreja perfeita. Eu lembro de uma vez, né, eu reclamando, né, da minha igreja na minha oração, né, que a gente tem que conversar com o chefe, né? Aí estou reclamando da minha igreja. Aí veio um pensamento do tipo que eu falei assim: não pode ser o diabo, porque o diabo não ia fazer. O diabo ia tentar amaciar o meu ego, não foi o diabo. Né? Não é minha mente, porque eu não ia, né, dar tiro no meu pé. Só pode ter sido Deus esse negócio. Veio o pensamento seguinte: sua igreja é tão ruim que aceita um pastor igual você, né? Parei de reclamar da igreja. Obrigado, Senhor, porque essa igreja me aceitou. Aleluia. Está dando para entender? E entende que é o seguinte: minha igreja é isso, minha igreja é aquilo, minha igreja é aquilo outro, tal. Viu? Se ela realmente fosse boa, não aceitava um cara igual a você. Mas como ela é desse jeito que você está falando, ela aceitou um carinha igual a você. Viu? E aí, se a gente pensar assim, diante de Deus, irmãos, a nossa vida cristã vai ser mais alegre. O próprio Jesus falou: o jugo dele é suave, o fardo é leve. Mas a gente é imperfeito e quer ser cercado de gente perfeita. A gente fala coisa que não devia e quer que todo mundo só fale o politicamente correto. A gente às vezes brigou com a esposa, brigou com o marido, está de cara feia e quer que todo mundo entenda. Mas se o irmão chegar de cara feia, como é que pode? Não pode ser triste o coração que ama Cristo, né? Entende? Né? Quem tem Jesus está sempre sorrindo. O próprio Jesus um dia, gente, desculpa o termo, rodou a baiana, quebrou tudo, fez e aconteceu. Aí a gente vai ficar igual retardado, né? O cara enfia o dedo no seu olho e você: irmão, não faz isso não, não dá. Entende? Nós somos seres humanos. O que a gente precisa é sempre voltar aos pés do Senhor e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, me trata, me dá mais uma chance, né? Então, buscar uma vida marcada pela fidelidade. E 3, praticando a fidelidade. Fidelidade não pode ser um negócio da boca para fora, né? Como diz lá em Mateus 5,37.
né? Que o nosso não seja não, que o nosso sim seja sim. Pode? Pode. Não pode? Não pode. Agora, quantas vezes a gente, só para ficar bem, promete um negócio, a gente sabe que não dá. Já viu aquela pessoa que, uma coisa é você passar um cheque e acontece alguma coisa e ele fica sem fundo. Outra coisa é você passar o cheque sabendo que não tem fundo. Então tem gente que faz promessa já sabendo. Tem gente que fala assim, ó, amanhã 10 horas eu estou aí, mas aí no caminho tem o trânsito, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Se ela dissesse, eu estou saindo 10 horas, é diferente. Aí ela tem que sair 10 horas. Só que, por exemplo, às vezes acontece um imprevisto, alguma coisa. Outra situação é se ela é militar e ela sabe que só sai 8 da noite e ela fala assim, olha, eu estou, pode deixar, conta comigo, 6h30 eu estou aí. Pô, gente, pelo amor de Deus. Entende? Então é importante a gente praticar, né? Por exemplo, digamos, muitas vezes a pessoa, ela, Deus em primeiro lugar. Quando vê aquele camarada, aqueles camaradas com aquela pergunta nojenta, capciosa para Jesus, é lícito dar tributo a César? O que Jesus fala? Vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você precisa ser dizimista? Sim. Mas Deus quer que você deixe de pagar a sua conta de luz? Entende? Vamos fazer a campanha da obra da igreja? Sim. Mas seu filho vai deixar de tomar o leite? Vamos, por exemplo, ajudar o próximo? Sim. Mas agora, sua esposa vai ficar sem dentadura? Então é importante a gente ter em mente de que assim, a gente precisa oferecer a Deus o que é de Deus, mas a gente não pode desonrar o nosso compromisso com a sociedade. Claro que Deus sempre é prioridade, mas agora, o que não é prioridade, não é menos responsabilidade. Então, eu não vou votar em ninguém porque ninguém presta. Tem que votar o que, está entendendo? O menos pior, você tem que votar o que presta um pouco mais do que o imprestável. Porque não tem para onde correr. Mas não vai adiantar de nada. Mas é o seu dever cívico. Aí alguém vai dizer assim, mas não adianta. Tá, mas é o seguinte, é a sua contribuição. Não adianta participar da sessão porque não adianta, porque assim, minha família é só eu e minha esposa, mas a irmã fulana, a família dela são 10, e aí eles fazem aquele almoço lá de macarrão com carne assada, né? A carne assada da irmã Cremilda. Tem Cremilda aqui na igreja, gente? Um dia eu falei de Cremilda, tinha Cremilda. Aí nesse caso, né? Aí nisso a carne assada que a irmã Cremilda faz é boa pra caramba, todo mundo vai ficar feliz com a carne assada dela, vai todo mundo votar a favor dela, não adianta. Você precisa fazer a sua parte. Né? Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sua responsabilidade como cidadão dos céus e sua responsabilidade como cidadão brasileiro. Né? Então, é importante a gente ser esse tipo de pessoa confiável. Eu lembro que quando eu era criança, era muito comum que diante de um questionamento, alguém falasse assim, não, fulano, agora é palavra de homem. Eu nem escuto mais isso, né? Mas eu cresci escutando esse negócio. Palavra de homem, ou seja, falou palavra de homem, acabou a discussão. É palavra de homem. Hoje, palavra de que é homem hoje? Eu não sei mais o que é homem, eu não sei mais o que é homem hoje. Tá? Depois alguém dá uma aula aqui na igreja do que é homem, eu não sei mais o que é homem. Né? Ainda mais o que é palavra de homem. E aí nessa situação, a conclusão chega a fazer a seguinte proposta aqui, né? Que eu e você não esperemos ser promovidos para ser o melhor funcionário. Que nós sejamos fiéis no pouco, que nós cuidemos bem daquilo que emprestam a gente, daquilo que alugam para a gente, que a gente possa tratar com zelo, né, que a gente gostaria que as pessoas tivessem com algo nosso. Né? É como, por exemplo, quando eu era criança, era muito comum a gente, nem todo mundo tinha como ter uma bicicleta, então era muito comum aquele que tinha bicicleta parecer que ele era o rico da rua, né? E aí a gente ficava assim, deixa eu dar uma voltinha, né? Deixa eu dar uma voltinha, vai só até ali na esquina e volta. E aí quando a gente estava fora da visão do dono da bicicleta, aí descia meio fio, porque as ruas eram de paralelepípedo, né? E aí nisso descia meio fio, passava por aqui, passava por lá e tal, aquela coisa todinha.
Mas quando era a gente andando na bicicleta da gente, aí sempre, às vezes andava na calçada para evitar, né, todo aquele tremor do paralelepípedo e tudo e tal. E aí, às vezes, acontece a mesma coisa. Às vezes o indivíduo, ele não trata bem o setor onde ele trabalha. Por quê? Porque ali onde ele está trabalhando, eu não sou o patrão, não sou dono disso aqui, não está nem aí. Eu, por exemplo, quando eu trabalhei no Jornal do Brasil, eu lembro muito do irmão Celso, né? Eu comecei lá numa empresa chamada Top Serve, né? Serve, que era uma empresa de limpeza. Aí depois eu passei para 7 de setembro, onde tinha a loja, né, que vendia classificados. Depois eu fui pro telemarketing. E eu lembro, né, que tinha um rapaz lá que praticamente ninguém gostava dele, o Ideu, né? Ele era, não sei se o senhor lembra dele, o Moreno, né? Porque assim, ele era bem Caxias com a gente na limpeza. E eu lembro que eu fui ganhando a amizade do Ideu simplesmente fazendo o que devia fazer. Mas nada. Não me tornei assim, amicíssimo dele, não fiz nada, né, para assim, bajular, nada. E aí, o que pelo menos eu observo nisso daí, né, que assim, eu fui sendo promovido, eu fui conseguindo oportunidade, né, e a gente, assim, e é interessante, eu pego, por exemplo, meu próprio posicionamento na denominação, né, eu quando fui eleito presidente, eu não achei que eu iria ser eleito presidente na época, né, eu era segundo vice-presidente, e eu pensei, se eu for eleito para vice-presidente, está de bom tamanho, para eu ganhar experiência. Mas aí o irmão Luiz Carlos Pinto, não sei quantos lembram dele, ele era da Memorial de São João, ele indicou o meu nome e veio todo mundo com ele e eu ganhei, né? E assim, eu olhei para aquilo, eu fiquei perplexo. E o que pelo menos eu tenho aprendido com isso? A tendência da gente é buscar a honra, mas a gente não precisa buscar a honra. A gente só precisa fazer o que deve ser feito, só. Porque a honra é que segue a gente pelos rastros da história que a gente escreve. Se você pensar, por exemplo, Moisés, tá Miriam lá, né, no pescoço do irmão, tá Arão no pescoço do irmão, vem Coré, Datã e Abirão no pescoço dele. Josué está fazendo o quê? Só ajudando, só ajudando, só ajudando, só ajudando. Josué não está lá para tirar Moisés. Deus tirou Moisés, porque a obra é de Deus. Deus tirou. Claro, eu tenho minha crise. Minha esposa até fala para eu não falar isso porque eu sou pastor e pega mal. Mas eu fico assim, poxa, Deus não devia fazer aquilo com Moisés. Aí ela vai e puxa minha orelha, né? E aí assim, porque, meu Deus, tiraram a paciência dele. Aí nisso que ele perdeu a paciência, Deus falou, pronto, acabou, né? E chega até a hora que ele quer orar e Deus fala assim, não fala mais sobre esse assunto, está encerrado, né? E aí o que acontece? Quem vai substituir você é Josué. Ou seja, o cara que não queria mandar, o cara que não estava no pé de Moisés, o cara que não estava furando o olho de Moisés, o cara que não estava assim, eu faço melhor, eu faço melhor, eu faço melhor, foi esse que Deus falou, é ele. Por quê? Quando vem os amalequitas, Josué, vai lá que eu vou ficar aqui estendendo a mão. Se a outra fala assim, beleza, né, eu vou lá para a espada, correndo risco de morrer, e você de boa aqui, né, só no glória a glória, só no aleluia. Mas não, Josué foi. Tá dando para entender? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, é a honra que segue você. Então, vai fazendo o seu melhor, sabe, em vez de eu querer mudar minha esposa, que tal eu melhorar como marido? Em vez de eu querer que meu filho seja isso, seja aquilo, que tal eu melhorar como pai? Em vez de eu querer que minha igreja seja isso, seja aquilo outro. Gente, minha igreja tem um limite. As pessoas têm uma formação, elas têm uma cultura, ela tem um limite para chegar. Agora eu, como pastor, preciso amá-los. E se eu melhorar, quem sabe eu ajudo a aumentar o limite. Deu para entender? Então, assim, que eu possa ser fiel no pouco, né? E aí, como está aí, basta nos lembrar de que somos cristãos, ou seja, pequenos cristos nessa terra. Logo,
estamos aqui para fazer tudo o que temos de fazer, seja em palavra, seja em ação, em nome de Jesus, né? E aí, a pergunta que a gente faz é: o que você vai fazer a partir de hoje para se tornar mais confiante? De repente, coisas simples. Quer ver uma coisa? Irmãos, em 15 minutos eu estou terminando esse sermão. Falou que é em 15 minutos, pastor Roberto? Dá seu jeito. Porque senão vai todo mundo começar a rir quando eu falar. Em 15 minutos eu estou terminando. Aí uma irmãzinha fazer assim, ó. E tu não pode nem ficar com raiva, porque você já construiu uma história de prometer e não cumprir. Estou falando de mim, entendeu? Porque eu sou aquele pregador que promete que vai acabar e não acaba. Então, por exemplo, o que você vai fazer a partir de hoje para ser mais confiante? Que hábitos você precisa abandonar para se tornar mais confiável? Então, tem alguma coisa que te atrapalha? Vamos tentar rever isso aí. Vamos tentar ver, né? É aquele caso, né? Por exemplo, de repente eu ando muito com gente que reclama, então eu acabo reclamando também. Já viu fila de hospital, como é que é? Ou fila de banco, né? Fila de INSS, você está quieto. Aí chega lá e fala assim: mas que calor insuportável, né? Ninguém chega assim: o dia está bonito. Não, não é assim. Sabe por que está pedindo dinheiro? Porque há 30 anos atrás devia encher a cara de cachaça. Porque ele fala, os cornos de cachaça. Aí agora está aí pedindo dinheiro. Aí começa: não, mas eu também, eu tenho. Olha, meu cunhado, eu paguei, não, deixa. E era assim mesmo. Pá. Entende? E aí acontece, quando vai ver, tá todo mundo só falando coisa ruim. Ou então assim: menina, eu tenho uma dor no joelho. Menina, nem te conto, mas eu tenho uma dor aqui na coluna lombar. Então percebe que assim como a gente pode pegar esses hábitos, a gente pode colar com alguém para cima. A gente pode colar com alguém que assim... A gente pode ser o para cima. Também. Isso, entende? A gente pode, sabe? A gente pode mudar as coisas. É que às vezes, Morena, a gente está com um hábito. Aquilo está entranhado na gente, entendeu? Então, é que nem, por exemplo, eu quero começar a comer arroz integral. O que eu faço? 1 quilo de arroz branco, quando acaba, compro 1 quilo de arroz integral. Claro, o arroz integral demora mais para acabar. Aleluia. Prospera, Jesus. Aí nesse caso, mas assim, para devagarzinho. Entende? Eu não sou de comprar doce. O problema é que tem festa na igreja, né? Aí de madrugada que a gente come? Doce. Mas assim, tá lá banana, granola, tô dando o meu jeito. Por quê? Eu tô indo para 45 anos, eu tenho que botar o boi na sombra. Porque daqui a pouco, como é que vai ser? Meu filho tem 1 ano. Daqui a pouco, quando meu filho estiver com 30, eu tô com 70 e tal. Entendeu? Eu quero ver se eu vejo um neto. E para eu fazer isso tem que estar vivo. E eu vivo como? Através do meu corpo. Eu vejo que gente da minha idade já está escandalhada. Eu não posso